Olá, aluno, olá, aluna. Eu sou a professora Silmara Quintana, coordenadora do curso de Serviço Social e também coordenadora de estágios em Serviço Social do Unifavene, ok? Nós estamos, então, nessa nossa aula número 3. O objetivo, a partir dessa aula número 3, é trabalhar com vocês a importância de alguns documentos, de como preenchê-los, né? Para que nós possamos ter uma comunicação o mais fluida possível, para que você possa entender o melhor possível o seu espaço de campo de estágio, como espaço socioocupacional, a que política ele pertence, quais são as prerrogativas de acordo com as legislações sociais previstas, tá ok? Então, nós vamos iniciar essa nossa aula 3 e o nosso foco vai ser os documentos comprobatórios de estágio. Lembrando que esses documentos, eles são entregues por semestre. Então, esse conjunto que nós vamos falar, eles são entregues no 6º, no 7º e no 8º. Não é um para todas as fases, porque você pode mudar de campo de estágio, pode mudar sua supervisora, etc. e tal. Essa daqui sou eu, professora Silmara, e essa aqui, esses são vocês, estagiários de serviço social. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje é para trabalhar o preenchimento da ficha número 1, contato com o campo. Então, o contato com o campo, isso que está em vermelhinho aí, que vocês veem em vermelhinho, vocês podem, inclusive, apagar quando vocês forem preencher, tá? Então, os dados devem ser preenchidos pessoalmente quando da entrevista com o assistente social. Para que vocês tenham todas as informações, isso aqui ajuda, inclusive, vocês a preencherem o acordo de cooperação, a preencher o termo de compromisso de estágio e vai me ajudar a orientar vocês como elaborar o plano de estágio. E também é daqui que eu retiro os dados, juntamente com o termo de compromisso de estágio, para mandar para o CRES regional as informações sua, do campo de estágio, da supervisora de campo e da supervisora acadêmica, porque tem que ter o registro do estágio lá no Conselho Regional de Serviço Social, que é o conselho da região do polo, tá? E também do seu campo de estágio, tá? Ok? Então, vamos lá. Aqui você vai pôr o seu nome. Aqui é o seu número. O RA é o seu número, né, de matrícula. É a sua matrícula. Aqui você vai assinalar se você está no 6º, se você está no 7º, você está no 8º semestre, tá? Agora, veja. Você não fez nenhum estágio. Aqui você vai estar fazendo o 6º semestre, ainda que você esteja matriculado no 7º. Então, você pode escrever aqui para mim, né? Minha matrícula é 7º semestre e eu vou saber que você está fazendo a fase do 6º semestre de estágio, tá ok? Estágio. Dados constantes na Receita Federal. Na aula 1, nós temos como vocês acessam os dados da Receita Federal do CNPJ. Então, o nome da organização é Prefeitura Municipal de Coração Dourado, é o CRAS, CRAS São Caetano do Sul. Mas veja, aqui é a prefeitura, o CRAS é aqui, Departamento do Serviço. Aí vamos supor, por exemplo, você está numa OSC, você está na APAE. A APAE é a organização e você está no serviço educacional, você está no serviço de saúde, você está no serviço de assistência. Ou não, é a APAE mesmo. Vai depender do que a sua supervisora de campo te falar. Todas as instituições, sejam elas governamentais ou não, têm um CNPJ. Inscrição estadual, somente as organizações da sociedade civil que têm. Então, se você estiver fazendo estágio num serviço da prefeitura, você só vai ter o CNPJ, aqui você vai pôr tracinho. Nome do representante legal, também você vai ter que perguntar. Aqui não é o nome da supervisora. Representante legal é quem representa legalmente a instituição. Muitas das vezes não é a gestão direta. Às vezes, algumas prefeituras, os secretários podem assinar, às vezes o secretário de RH pode assinar, às vezes é o prefeito que assina. Então, a profissão dele, o cargo na organização, RG, CPF, e se ele tiver sigla de conselho profissional. Por isso está aqui se houver. Opa, desculpa, acabamos aqui. Aí nós vamos para o endereço da organização. O que
que é esse endereço da organização? Gente, é os dados da Receita Federal. Quando nós temos uma prefeitura, principalmente um município pequeno, ela está o CRAS ou o CREAS está num determinado endereço, mas ela não tem um CNPJ para o CRAS, nem um CNPJ separado para o CREAS. Isso é um erro, mas nós não vamos discutir isso. Então, aqui é os dados da organização, prefeitura, qual seja. Se acontecer de ter um outro endereço, tá? Então, aí vocês vão escrever para mim o endereço do serviço, que é onde vocês estão, tá ok? Então, é endereço, o número, bairro, cidade, o CEP e o e-mail. Detalhe, gente, geralmente lá no CNPJ, na Receita Federal, o e-mail vai estar o e-mail do contador, às vezes. Aqui vocês podem já pôr direto o e-mail da supervisora de vocês. E o telefone da sala dela ou do departamento dela, tá? Ok? A missão da organização. Quando você está numa prefeitura, às vezes não tem missão. Quando você está numa organização não governamental, vai ter, que é a organização da sociedade civil, vai ter a missão. Onde se encontra isso? No estatuto. Muitas das vezes as prefeituras não têm estatuto, não têm regimento interno. Mas no plano de trabalho do serviço tem a missão, tem o objetivo da organização, tá? Então aí você vai ter que pegar o plano ou o relatório. Normalmente, quando a gente tem portal da transparência nas prefeituras, está lá no portal da transparência. E as organizações também têm o site. Então, você tem lá, senão você pede para a supervisora. Olha, eu preciso consultar o regimento interno, né, o estatuto, para ver a missão. Normalmente, a gente está na parede a missão. O objetivo geral também está na parede. Você pode até copiar com a sua mão, depois você digita, tá? Aí, agora entra um detalhe, a política pública. Normalmente, nós vamos trabalhar, fazer estágio na área de política pública. Pode acontecer de você conseguir, por exemplo, emprego, estágio, numa empresa de engenharia da construção civil, que trabalha, então, com Minha Casa Minha Vida. Nós temos assistentes sociais contratados. Pode acontecer que você consiga numa escola privada. Então, aí não é política pública, é educação, mas vocês escrevem aqui para mim, olha, privada, educação privada. Eu vou saber pela escola, ela não vai ser uma escola municipal nem uma escola estadual, por exemplo, tá? Então, você pode fazer estágio na assistência social, na saúde, na educação e na habitação, desde que tenha assistente social. Desde que tenha assistente social para fazer a supervisão. Ai, professor, eu posso fazer estágio lá numa escola? A escola atendeu a lei nacional, que toda escola deve ter assistente social? Se ela está atendendo a essa legislação, sim, você pode fazer na educação. Não, professora, eu vou fazer na Secretaria de Educação, porque lá tem uma assistente social que faz a articulação das suas escolas. Você pode fazer. Não tem, você não pode fazer. Tá? Aí eu vou estar numa faculdade, tem lá uma faculdade no município e que tem assistente social. Posso fazer estágio? Mas não pode. É educação e pode, tá ok? Habitação, a mesma coisa. Normalmente nós vamos estar na assistência social e na saúde. É um serviço de CRAS. Você vai estar no PAIF? Você vai estar no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? Não, eu vou estar num atendimento ao domicílio, eu vou estar num CREAS-POP, tá? CREAS, PAEF, serviço. E outros, porque tem muitos lugares que você pode fazer estágio, né? Medida socioeducativa, pessoa em situação de rua, pessoa com deficiência, um centro de defesa, certo? Então, existem muitas possibilidades. Você pode estar fazendo estágio numa empresa, nós temos empresas que têm assistente social, você pode ser estagiário. Então, a Bosch tem várias empresas de telemarketing, tem assistente social. Tá? Pode, sem dúvida nenhuma. No comércio é muito difícil ter assistente social, tá bom? Só nas centrais, né, que aí às vezes tem, tá bom? Até aqui foi? Aí. Eu preciso saber o que eu vou estar fazendo. Então, eu tenho que saber sempre que no sexto semestre é uma atividade de observação participante. No sétimo semestre,
né? E no oitavo eu já faço uma atividade com a supervisão com o projeto de intervenção. Normalmente, quais são as atividades? Aí você assinala, olha, vamos fazer entrevista de acolhimento individual, familiar, grupal, vamos ter atividades em grupos. Por que tem esse espaço? É grupo de responsáveis, é grupo de educadores, é grupo de criança por faixa etária, é grupo da terceira idade, tá? É um grupo de orientação para o mundo do trabalho? Reunião com reunião de intersetorial, reunião, aqui tem intersetorial, mas é reunião com famílias, é reunião com gestores. O que é essa reunião? Realização e atualização de matrículas, inscrições e prontuários, né? Todos os serviços têm. Elaboração de relatórios, de casos, de reuniões, de banco de dados, entrevistas domiciliares, reuniões de equipe intersetorial, de discussão de casos, de organização de atividades e eventos, e outros que talvez não estejam aqui, tá ok? Esse é um grupo bom do que o assistente social faz. E aí, aqui você vai registrar o período seu do estágio. Então, o primeiro dia de estágio até o último dia de estágio. Não pode exceder a 6 meses a um semestre, tá? Mas, como no Unifavene, você pode ter começado suas atividades em dezembro e terminá-las em maio, então vai ser de dezembro a maio, tá ok? Aí, dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu pus o sábado, eu vou explicar. Lembra, você só pode fazer até 6 horas por dia. Até 6 horas por dia, você não precisa ter intervalo. Caso você tenha intervalo de 15 minutos, aí o horário de saída vai ser 14h15. Caso, por exemplo, você tenha uma hora de almoço, então você entrou às 7, você tem uma hora de almoço, você vai sair às 14. Mas, se você entrou às 8, você não vai sair às 14 com uma hora de almoço, você vai sair às 15, tá? Normalmente, a gente faz no mesmo dia. Desculpa, no mesmo horário, não fica saltitando. Mas existem alguns profissionais de serviço social que fazem 2, 3 dias de manhã, 2 dias à tarde, por exemplo, tá? Sábado, gente, nós temos assistentes sociais que trabalham aos sábados, mas você precisa tomar muito cuidado, porque se você preencher todos os dias 6 horas, vai exceder as 30 horas semanais. Então, eu deixei o sábado aqui, que às vezes alguém que vai fazer 2 dias, incluindo o sábado. Então, por exemplo, você vai fazer estágio numa comunidade terapêutica, e a assistente social trabalha para atender as famílias aos sábados, né? Ela tem uma carga horária que ela não trabalha um dia na semana e trabalha aos sábados. Você também não vai poder no dia da semana, porque senão vai dar 36 horas, a gente vai reprovar, tá ok? Então, total de horas por dia não pode exceder as 6 horas, mas você pode fazer 2 horas? Pode. Você pode fazer 3? Pode. Você pode fazer 4? Pode. Agora, você precisa ver se a supervisora de campo pode, tá ok? E aí, você completa aqui. A finalização, colocamos lá total de horas, como acabamos de falar, total de horas semanais. E vamos, então, para a finalização. Aqui são os dados do assistente social, certo? Que é o seu supervisor de campo. Então, assistente social, o nome dele ou dela completinho, o número do CRES, e eu preciso da região, né? Então, cada regional, cada estado é uma região. Por exemplo, São Paulo é a 9ª região. Esse telefone aqui eu vou pedir para vocês que seja o WhatsApp da sua supervisora de campo. Por quê? Eu posso me comunicar com ela e ela pode se comunicar comigo, vai facilitar bastante. E aí, quando a gente tiver a supervisora do polo, eu passo também para a supervisora do polo. A gente precisa saber se ela é contratada CLT ou estatutária, o e-mail dela, e aí a cidade dessa organização e a data que foi assinada. Aqui é a assinatura do supervisor de campo ou supervisora de campo com um carimbo. Todos nós, assistentes sociais, temos um carimbo que tem o número do nosso CRES. O meu aqui eu sei, eu já coloquei, tá ok? Então, ela assina e coloca o carimbo. Da mesma forma que eu vou assinar, eu vou colocar o carimbo também. Esse documento aqui, como eu disse para vocês, me auxilia e muito, né? Quando eu vou estar mandando para os dados para o CRES. E também depois para a gente preencher todo o resto da documentação, consigo ajudar vocês mais facilmente. Então, esse documento deve ser apresentado à coordenadora do curso, né? Sempre para assinatura. Uma via só, gente, só eu, isso não precisa estar lá no campo, só eu preciso ter uma via. Protocolo do AVA, estágio, né? Dúvidas via protocolo AVA e por meu e-mail aqui do Unifavene, tá ok? E vocês mostrem para mim se vocês já mandaram o termo de convênio e termo de compromisso de estágio, vocês assinaram, certo? Bom, gente, eu acho que era isso que a gente tinha que falar desse documento, contato com o campo. A partir dele, nós vamos para a aula número 4, certo? Onde nós vamos, então,
estar já falando com vocês sobre o preenchimento do plano de estágio, ok? Eu espero que tudo corra bem para vocês e encontro com vocês na próxima aula. Até breve!